espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula da unidade 4 da disciplina de Legislação Ambiental. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando a respeito da Lei de Crimes Ambientais, porém, a gente vai falar a respeito de poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento humano e o patrimônio cultural, crimes contra a administração ambiental e termo de ajustamento de conduta ambiental. Então, em relação da poluição e outros crimes ambientais, causar a poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, tem como pena, então, a reclusão de 1 a 4 anos e a multa. Se esse crime ele é culposo, então a pena a detenção de 6 meses a 1 ano e a multa. Agora, se esse crime ele tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, se ele causar a poluição atmosférica, que provoque a retirada, mesmo que seja momentânea, não definitiva, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população, que cause poluição hídrica, que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma determinada comunidade, que dificulte ou impeça o uso público das praias, ou que ocorra por lançamento de resíduos, sejam eles sólidos, líquidos, ou gasosos, ou detritos, óleos, ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências que são estabelecidas por lei ou por regulamentos, a pena ela já é de reclusão de 1 a 5 anos. Também incorrem nessas mesmas penas previstas quem deixar de adotar medidas de precaução em caso de risco ambiental. Esse crime ele é crime doloso ou culposo, também é um crime material de dano ou de perigo concreto, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo ou permanente de ação única. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a autorização, a permissão, a concessão ou a licença, tem como pena, então, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nessas mesmas penas também incorre quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica perigosa, seja ao meio ambiente ou à saúde humana, em desacordo com as exigências que são estabelecidas em leis ou nos regulamentos, também tem como consequência pena de reclusão de 1 a 4 anos ou multa. Nessas mesmas penas, pessoal, também incorre quem abandona os produtos ou as substâncias ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou normas de segurança, quem manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Se esse crime ele é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, seguido de multa.
Nos crimes dolosos que são previstos, né, nessa seção, as penas elas vão ser aumentadas de 1/6 a 1/3, se ela acaba resultando em um dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral. De 1/3 até a metade, se resulta em lesão corporal, né, de natureza grave em outrem, e até o dobro, né, se resultar em morte. Constituir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem a licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, tem como pena a detenção de 1 a 6 meses, multa ou ambas as penas cumulativamente. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam, então, causar danos à agricultura, à fauna, à pecuária, à flora ou aos ecossistemas, pena também reclusão de 1 a 4 anos e multa. Dos crimes em relação ao ordenamento urbano e ao patrimônio cultural, então destruir, inutilizar ou deteriorar um bem que ele é especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivos, registros, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, também protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, tem como consequência a pena, né, de reclusão de 1 a 3 anos e também a multa. Alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, entre outros, sem a autorização, né, do órgão competente ou em desacordo, né, com a concedida, como consequência, né, pena de reclusão de 1 a 3 anos e também a multa. Promover a construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, entre outros, sem autorização, né, da autoridade competente ou em desacordo, pena, né, de detenção de 6 meses a 1 ano e também a multa. Pichar ou por outro meio, né, conspurcar edificação ou monumento urbano, tem como pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se esse ato ele for realizado em um monumento ou algo que seja tombado, né, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena, né, é de 6 meses a 1 ano de detenção e também a multa. Não constitui crime a prática de grafite, né, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, né, mediante a manifestação artística, né, desde que seja consentida, então, pelo proprietário e no caso, né, de ser um bem público, né, com a autorização do órgão competente, né, e a observância, né, das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis, né, pela preservação e conservação, né, do patrimônio histórico e artístico nacional. Em relação aos crimes contra a administração ambiental, fazer o funcionário público uma afirmação falsa ou enganosa, ou se esse funcionário omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos e científicos em procedimentos, né, de autorização ou de licenciamento ambiental, tem como pena a reclusão, né, de 1 a 3 anos e multa. Conceder, então, ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços, né, cuja realização depende do ato autorizativo do poder público,
também tem a detenção, né, de 1 a 3 meses e a multa. Se esse crime ele for culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem o prejuízo da multa. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual, né, de fazê-lo cumprir, cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, também possui uma pena, né, de detenção de 1 a 3 anos e multa. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato das questões ambientais, também tem como pena detenção de 1 a 3 anos e a multa. Elaborar ou apresentar no licenciamento ou na concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, um estudo, um laudo ou um relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, né, inclusive por omissão, pena também, reclusão de 3 a 6 anos, né, e multa. Se esse crime ele for culposo, ele também tem a pena de detenção de 1 a 3 anos e a pena ela é aumentada de 1/3 a 2/3 se houver algum dano significativo ao meio ambiente, né, em decorrência do uso dessa afirmação falsa, incompleta ou enganosa. Em relação ao termo de ajustamento de conduta ambiental, ele é um título que é lavrado, então, pelos órgãos públicos, né, após a realização de acordo entre o órgão público e ambiental e o agente responsável pelo dano ambiental causado, né, ou na iminência de acontecer, onde esse autor ele vai se comprometer a ajustar, então, o seu comportamento, né, de modo a obedecer, né, às exigências legais, né, visando sempre, né, a garantia da reparação integral ou a prevenção da degradação ambiental. Então, esse termo ele acabou surgindo, né, no ordenamento jurídico como um meio alternativo, né, de resolução desses conflitos, né, nos direitos coletivos. Então, possibilitando a efetivação extrajudicial da proteção desses direitos, né, dentre os quais, né, se insere o direito, né, ao meio ambiente equilibrado. Esse instrumento ele está previsto, então, na Lei número 7.347, lá de 85, que disciplina a ação civil pública, né, de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens diretos e valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, os órgãos públicos legitimados, eles poderão tomar dos interessados, né, o compromisso de ajustamento da sua conduta às exigências legais, mediante combinações e terá eficácia, né, de um título executivo extrajudicial. O termo de ajustamento de conduta ambiental, ele ainda poderá prever, né, cumulativamente condutas positivas, negativas ou ainda de pagar quantia, como por exemplo, multas, né, no caso de descumprimento, e as obrigações resultantes do termo de ajustamento de conduta, elas devem ser líquidas, certas e exigíveis, ou seja, né, deve haver então uma especificação clara, né, de como elas devem ser cumpridas, sob pena, né, de nulidade da execução. Então, pessoal, o tomador, né, do termo de conduta ambiental, no caso, o órgão público, ele, ao estipular as obrigações, né, e diante da presença de várias alternativas viáveis, ele deverá, então, escolher aquela alternativa que melhor, né, tutele o meio ambiente. Pessoal, por hoje, para a nossa aula de hoje é só. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho a respeito de desapropriação e tombamento. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em IPAR. A qualquer hora, em qualquer lugar,
Educação à distância é